Capítulo 69 A sabedoria do psiquismo. Se olhardes em torno de vós, vereis que as formas da vida revelam uma sabedoria profunda. Mesmo nas individuações da matéria, o ser mineral é filho de um germe cristalino, de um impulso que emana do infinito, e assim como o ser vivo, que é caracterizado por sua forma anatômica, também se caracteriza pela sua forma típica de cristal, sabendo igualmente, quando mutilado, reparar sua mutilação. Mas em qualquer campo, cada fenômeno é uma afirmação, uma resistência às perturbações, uma vontade de ser em sua forma, uma diferenciação do ambiente para poder dizer eu. Nos altos níveis da vida, acrescentam-se à sabedoria química do íntimo metabolismo celular, também a sabedoria da técnica de construção de órgãos e a sabedoria da direção de seu funcionamento, para uso das finalidades da vida, internas e externas ao ser. O complexo edifício é um transformismo dirigido para a luminosidade do psiquismo. Há uma necessidade de beleza nas formas da vida. Aquele material orgânico comum que os seres roubam um dos outros, devorando-se reciprocamente, tende a se plasmar numa forma que exprime a íntima aspiração estética. A própria célula já é um pequeno ser vivo, que concentra todas as potencialidades da vida e as qualidades do organismo, pois se movimenta, respira, nutre-se por assimilação e desassimilação, cresce, segrega, reproduz-se, nasce, morre, sente o ambiente e reage a ele. Desde sua primeira unidade, a vida muda continuamente, sempre querendo se exprimir em formas cada vez mais elevadas e complexas. Há nela uma grande e permanente necessidade de subir e de revelar em si mesma essa ascensão, mas há também, ao mesmo tempo, uma zelosa prudência no temor de se aventurar aos perigos de tentativas novas, dirigidas a equilíbrios muito avançados, afastados da segura estabilidade dos equilíbrios já experimentados. Assim, a vida oscila entre dois caminhos. De um lado, seguir os velhos, seguros e já conhecidos caminhos, que foram percorridos nas primeiras e mais simples estabilizações do movimento, aquelas mais resistentes aos choques do ambiente, mantendo-se na linha do passado, a fim de satisfazer a necessidade de se conservar e se proteger, como sucede no misoneísmo, e de outro lado, satisfazer a necessidade de absorver novas linhas de força em sua estrutura cinética, a fim de assimilá-las e as tornar suas, inovando-se, revolucionando-se e assim obedecendo ao irresistível impulso ascensional da evolução. Assim, até mesmo no campo intelectual e social, a vida equilibra-se entre as tendências conservadoras e as tendências criadoras, seguindo adiante por meio da luta entre duas forças opostas. De um lado, a hereditariedade e, de outro lado, a evolução, como sucede nas variações da espécie. A natureza avança, mas com muita prudência. As grandes florescências orgânicas só acontecem em períodos particulares, tais como aqueles revelados por vossas descobertas paleontológicas. Trata-se de períodos de transição rápida, nos quais os edifícios dinâmicos
muito saturados dos novos impulsos assimilados, precipitam-se em tentativas de formas novíssimas, nas quais a vida, depois de longas fases de incubação silenciosa, explode numa inopinada febre de criação. Tais períodos, embora sejam de construções apressadas e monstruosas, onde nem todas as tentativas sobrevivem, lançaram as bases de novos órgãos, de novas espécies e de novos instintos. Hoje, a fase das formações biológicas tornou-se um passado superado. Os seres que vedes, tanto animais como plantas, são os tipos sobreviventes da evolução, vitoriosos na grande luta da vida. Não podeis observar a evolução, mas apenas suas consequências. A elaboração atual encontra-se em outro nível. Também hoje viveis um período semelhante, de apressadas e monstruosas criações paleontológicas, porém não mais como unidades orgânicas, e sim como unidades psíquicas, com a mesma febre de criação, como nas paixões, com a mesma monstruosidade de formas espirituais, nos erros e mentiras, e com a mesma incerteza e instabilidade. Também no campo psíquico e social, a lei continua no mesmo ritmo. O equilíbrio espiritual do mundo tem oscilado sempre entre o impulso de conservação e o de revolução. Algumas células sociais tendem a se manter na senda dos equilíbrios estáveis, conhecidos e seguros, mas fechados no passado. Outras células representam o princípio da revolução diante do princípio da conservação. Personificam as tendências opostas, destroem e reedificam continuamente, sempre na tentativa de caminhos novos, num incessante dinamismo. São os pioneiros que vivem perigosamente, dão tudo de si, arriscam tudo, assaltam e atormentam, mas são os únicos que criam. Em função do princípio de conservação, o mundo dormiu por milênios na estase de um ritmo monótono, que voltava sobre si mesmo nos mesmos pontos, aparentemente fixos. No entanto, um lento trabalho subterrâneo de amadurecimento e de assimilação, ignorado por vós, ocorria no mundo psíquico-social, fazendo com que o equilíbrio estável e fechado se precipitasse um dia na revolução. O segundo impulso, oposto, feito de inovações, tomou hoje a primazia, e a alma do mundo tenta, nas pegadas dos grandes pioneiros que falaram sozinhos há muito tempo, as futuras criações psíquicas e biológicas. No resto deste século, vosso trabalho individual e de massa decide a respeito dos futuros milênios. Naquelas fases primordiais das formações orgânicas, a maleabilidade do plasma dobrou-se à pressão do explosivo psiquismo interior, ávido por expressar-se, modelando as formas. Ao lado da formação de órgãos internos cada vez mais complexos, houve uma florescência exterior de todos os meios de ataque e defesa que a luta contínua impunha. A planta estende às gavinhas seu órgão preênsil para se agarrar, produz no espinho sua primeira garra para ferir, inventa a astúcia de economizar movimento, lançando sementes aladas ao vento ou as prendendo nos animais que passam. Envolve as sementes em fruto saboroso, não para a alegria do homem, mas porque quem o come
leva involuntariamente as sementes para longe. A planta emprega a arte dos perfumes e da estética em seus aromas, cores e formas, porque também a beleza atrai e é uma grande necessidade no baixo mundo biológico. A beleza, ao lado da luta, é uma necessidade universal, protegendo como um dom sagrado e divino, que dá alegria e diante do qual o agressor se detém, quase irreverente, paralisado pelo medo de perturbar a harmonia divina. Todos os segredos da mecânica, da química e da eletricidade são utilizados. Surgem patas, asas, antenas, chifres, tenazes, bicos, presas e ferrões. Desenvolve-se a sutil arte dos venenos, da fosforescência, do hipnotismo e das ondas elétricas. O psiquismo retifica no olho as imagens visualizadas. A arte dos sentidos, sempre de atalaia, produz outros sentidos, cada vez mais refinados e complexos. Não há descoberta humana que não tenha sido antes encontrada e utilizada pela natureza. Todos esses inteligentes meios são utilizados com uma sabedoria ainda maior. Os tecidos são regidos e têm suas funções guiadas por uma força racional, razão pela qual o tubo digestivo que digere o alimento não digere a si mesmo, assim como as glândulas que segregam o veneno não envenenam a si mesmas. Há também o mimetismo, a arte da mentira e o talento da fuga para os fracos. Falta apenas uma, a arte da compaixão. Por quê? Porque esta é a conquista mais elevada, que somente o homem saberá conceber e, como verdadeiro rei, alcançar, dominando toda a vida no planeta. No uso dos órgãos e instrumentos de ataque e defesa, a vida manifesta mais evidente seu psiquismo. Trata-se de ciência sem piedade, mas é ciência. A natureza assegura a sobrevivência das espécies, lançando germes no campo da vida com a máxima prodigalidade, para construir organismos em grandes séries. A fonte primária que brota no âmago da substância vos aparece com um poder ilimitado e inexaurível, enquanto a força delimitadora de sua expansão, que freia a multiplicação dos seres, reside, sobretudo, na limitação dos meios do ambiente, restrição da qual nasce a luta, cuja principal função é a seleção do melhor. Cada espécie sozinha, sem a rivalidade do vizinho, que modera a sua expansão, invadiria todo o planeta. A lei é sábia e alcança seus objetivos. Assim, a vida aparece como uma desenfreada concorrência de apetites, onde tudo é obtido pela força ou pela astúcia. Este é o nível do animal, que não tem horror de sua condição, porque sua sensibilidade é proporcional ao seu estado. O animal é feroz em plena inocência, não sendo por isso imoral, mas simplesmente amoral. Nesse nível, a vida é uma guerra contínua, sendo constituída pelo constante lançamento de ataques, aos quais apenas os mais fortes resistem. Esse é o estado normal nessa fase. Aí, a bondade é fraqueza e falência. Uma flor mais delicada que a sabedoria é a bondade, que só desabrocha depois, muito mais alto na escala da evolução. No entanto, mesmo no nível animal, essa sabedoria já é profunda. O instinto conhece química e anatomia,
sabendo até, em alguns casos, anestesiar o inimigo com injeções nos gânglios nervosos, que constituem pontos estratégicos nos quais os movimentos são paralisados. Uma espécie de himenópteros necessitando de provisões imóveis, porém vivas, já conhece anatomia e anestesia antes do homem. O instinto tem previdências incríveis, sobretudo em seres primitivos. Eis um exemplo entre os coleópteros. A larva linívora do Capricórnio, que nasce cega, surda e sem olfato, com apenas um pouco de paladar e de tato, esse rudimento de sensibilidade, sem nenhuma capacidade de aquisição psíquica do ambiente, constituído por um tronco de carvalho, onde vive perfurando e digerindo, esse pobre tubo digestivo possui uma sabedoria imensamente superior à sua organização e a seus meios, comportando-se com uma racionalidade e presciência extraordinárias, preparando com antecipação um caminho de saída do tronco, o qual ela não poderia perfurar no seu estado final de inseto. Essa larva constrói perto da saída uma cavidade para sua maturação de ninfa, dentro da qual ela se fecha com o corpo orientado para a saída, pois sem essa precaução, o inseto adulto, todo encouraçado, não poderia se dobrar para sair. Quantas coisas ela sabe por antecipação! De onde lhe vem essa ciência? Não sabeis responder. Pensai, no entanto, que embora a sua forma visível seja a de um verme, ela sintetiza em seu psiquismo o princípio no qual estão resumidos todas as formas assumidas por um inseto, as quais ela adotou em sua vida há milênios. Se pensardes, vereis que esse verme traz em seu psiquismo a recordação integral de todas as experiências vividas como inseto. Isso significa que o fenômeno está sempre potencialmente completo, mesmo na fase de transição, a qual podeis ver, porque, embora a forma mutável se transforme, o psiquismo animador está sempre todo ele presente a cada momento, em suas sucessivas manifestações. No psiquismo, portanto, estão os recursos dessa ciência superior às aparências da forma. Chamastes a isso de instinto, mas não sabeis explicar no instinto a existência de uma racionalidade tão previdente. O instinto não é inferior à razão humana, a não ser pelo campo mais limitado que domina e pelo fato de que, estando mais próximo do determinismo da matéria ao longo da evolução, constitui um fenômeno mais simples e mecânico, enquanto o espírito, por evolução, distanciou-se mais da matéria e conquistou aquela complexidade e riqueza de caminhos que denominais de livre arbítrio, característica, como vimos, da fase das criações. Esse sutil psiquismo que cada ser, assim como o homem, traz consigo, dirige as suas funções orgânicas, mantém constantemente sua identidade, apesar da contínua e completa renovação dos materiais constituintes de seu organismo. Prepara suas ações e dirige seu desenvolvimento com uma precognição inerente somente a quem já as viveu, recorda e possui. Sem esse psiquismo, não se explica por que os novos materiais da vida sempre voltam exatamente a seu posto de funcionamento,
Porque a corrente de tantos elementos heterogêneos está ligada em continuidade? Porque de todas as impressões transmitidas pelo ambiente, somente algumas são assimiladas, enquanto outras são corrigidas ou repelidas. Esse princípio resume, de fato, a hereditariedade das características adquiridas, implantando-se no germe para lhe dar novamente a marca recebida das impressões e experiências vividas. Precede o nascimento e sobrevive à morte, mesmo nos animais, o que é justo, pois eles também são pequenos fragmentos de imortalidade e de eternidade. Renasce continuamente, enriquecendo-se com a experiência de cada existência. Vós mesmos podeis verificar, com a domesticação e o adestramento, que nos animais as portas do instinto não estão fechadas, pois ele tem ainda, sob vossos olhos, a capacidade de se enriquecer com qualidades, assimilando coisas novas. Há sempre uma possibilidade de progresso no raciocínio cristalizado do instinto. As qualidades, mesmo no homem, nutrem-se permanentemente com seu exercício cotidiano. O psiquismo plasma-se num processo de constante elaboração. Tanto no campo orgânico como no psíquico, da mesma forma que a atividade cria órgãos e aptidões, a falta de uso os atrofia e destrói. Daí a necessidade biológica do trabalho. Falei de um inseto, mas os casos são infinitos. Sem esses conceitos, o fenômeno do instinto, de sua formação, de sua presciência e os próprios fenômenos da hereditariedade permaneceriam um mistério insolúvel. A presença de um psiquismo diretor torna-se evidente no fenômeno da histólise do inseto. Aí não encontrais mais uma sabedoria funcional, de órgãos internos ou externos, nem a sabedoria que dirige as ações do animal, mas sim uma sabedoria que, revelando-se mais profunda, sabe criar um organismo novo a partir de um organismo desfeito. Nesse fenômeno ocorrem metamorfoses profundas, as quais revelam a presença de um psiquismo de maneira ainda mais evidente do que nas reparações orgânicas já observadas por nós. No estado de crisálida, em vários insetos da ordem dos lepidópteros, que se fecham num invólucro protetor, acontece um fenômeno misterioso, no qual órgãos e tecidos se desagregam, perdendo seus caracteres distintivos e sua estrutura celular anterior para se transformarem numa pasta uniforme e amorfa, na qual não são percebidos sinais de sobrevivência da organização demolida. A essa espécie de desmaterialização orgânica segue-se uma nova reconstrução, configurando uma verdadeira histogênese, na qual o novo organismo ressurge tão diferente na sua constituição orgânica que não se pode considerá-lo ligado ao organismo precedente mediante relações diretas de derivação. O psiquismo diretor do dinamismo fisiológico, mesmo quando completamente ativo no complexo quimismo da vida, como no processo de reparação orgânica, emerge aqui completamente independente da precedente forma, sobre a qual demonstra seu completo domínio, porque dela se destaca, desfazendo-a e a reconstruindo diferentemente, sem continuidade fisiológica,
o que exorbita todas as potencialidades construtivas do organismo. O conceito absurdo, segundo o qual se considera a função como o efeito de uma natureza específica de células e tecidos, vendo uma localização funcional em estreita dependência de uma especialização na estrutura de órgãos e funções, precisa ser trocado pelo conceito de um psiquismo superior, independente e diretivo, do qual as formas constituem apenas a manifestação, e pelo qual elas são plasmadas e têm seu íntimo e incessante metabolismo dirigido. Então, quando tal metabolismo tem que enfrentar um salto para maiores distâncias em metamorfoses profundas que implicam solução de continuidade no desenvolvimento fisiológico, o psiquismo mantém-se como o único fio condutor do fenômeno, permanecendo um caminho único e contínuo, embora de modo inexplicável pareça quebrado. Não há nisso, portanto, uma substância orgânica que, de acordo com a diferente conformação e estrutura celular alcançada por evolução, esteja dando lugar a funções específicas, cujas causas residam apenas na especialização do material orgânico. Mas existe, isto sim, um psiquismo diretor que modela a forma, a fim de fazê-la exprimir a função de acordo com o impulso recebido. Somente nesta ultrafisiologia do psiquismo encontrareis a solução para os mais profundos problemas biológicos. Final do capítulo 69.